Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 6 de outubro. Como sempre, com José Faustino e Silvério Cunha. O meu nome é Luís Matias e vamos analisar as notícias que marcaram a atualidade destes últimos dias. Começamos com uma notícia que tem marcado os últimos dias, mas também o dia de hoje, esta sexta-feira. O encerramento de urgências, o aumento de mortes num efeito dominó de protesto dos médicos. É assim que é visto este protesto. O colapso dos hospitais pode vir antes de novembro. E o acesso aos cuidados de saúde está cada vez mais caótico. Os médicos estão em protesto e isso pode ter um efeito ainda maior nos serviços de saúde. Silvério Cunha, muito boa tarde, bem-vindo. Durante esta semana também se realizou um encontro entre o bastonário da Ordem dos Médicos e o Ministro da Saúde, onde onde foram apresentadas 4 propostas para resolver o problema dos médicos, entre eles também a diminuição do horário de trabalho, o horário base, não se realizarem mais de 150 horas extraordinárias. Existe aqui um protesto que está a subir de tom e a ter consequências cada vez mais graves. Acha que é isso que está a acontecer neste momento? Ou são os serviços em si, o seu próprio funcionamento, que estão num próprio pré-colapso? Bom, boa tarde, antes de mais. Bem, vamos cá ver, eu distingo aqui várias coisas, não é? Claro que os médicos têm direito a fazer greve, como qualquer outro corpo profissional. Também é evidente que não penso que neste momento tenha aparecido, digamos, mortes diretamente relacionadas com a greve dos médicos. Isso seria, digamos assim, assumiria, se acontecer, assumirá foros um bocado inéditos e que levantarão um grande debate, como é evidente. Até porque, como se sabe, também houve uma porta-voz, penso eu, foi uma médica, uma porta-voz de uma associação, penso eu, profissional ou sindical dos médicos, ou de um movimento dos médicos que declarou enfim, que haveria mortes inevitáveis, o que é uma afirmação polémica, digamos assim, porque pode ser encarada de muitas maneiras, pode ser lida de muitas formas. E acontece que, evidentemente, o grande problema que se coloca portanto, para já, digamos, o caos que isso se introduz e saber se as reivindicações dos médicos são justas em si mesmas ou não. Eu tenho ouvido muitas opiniões e devo dizer o seguinte, até tenho estado atento a algumas coisas que leio, até alguns artigos que leio, e devo dizer o seguinte, muita gente diz assim, o problema que se põe é que as horas extraordinárias não deviam ser uma normalidade, e eu respondo, pois não devia ser normalidade, mas no nosso país há uma tradição longa de horas extraordinárias nos serviços públicos, incluindo até no professorado. Eu lembro perfeitamente, de há 50, 60 anos, por exemplo, e lembro-me até de ouvir dizer que primeiro é normal, todo o serviço noturno que havia no nosso ensino secundário, por exemplo, e profissional, era pago com horas extraordinárias aos professores. Portanto, sempre houve horas extraordinárias. E acontece que, curiosamente, as pessoas gostavam disso, porque ganhavam mais, no seu vencimento ganhavam mais. Ganhavam, portanto, mais qualquer coisa. Portanto, é evidente que sempre houve essa questão das horas extraordinárias, é para mim uma questão que tem que ser vista de um ponto de vista mais rigoroso, isto é justo que um médico tenha mais de 50 horas por ano, sem que isso não se repercuta na sua capacidade clínica, na sua capacidade anímica, na sua capacidade física, inclusivamente. Portanto, é ou não é? É uma questão que só os especialistas poderão dizer e que só mediante até um estudo comparativo com outros países da Europa, nomeadamente da União Europeia, que se poderá dizer se é ou se não é. Primeiro ponto. Ainda não vi, sinceramente, notícias sobre isso, porque o debate, curiosamente, nunca bate em torno de até comparações europeias que devia existir. Na minha opinião, deveria existir. Eu gostava de saber como é que era noutros países, na Suécia, em França, na Alemanha, em Espanha, Itália, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, etc. Gostava de saber como é que era. Bom, segundo ponto. Acho que, claro que, naturalmente, há um problema aqui de fundo, que é um problema que nunca se pode esquecer. Os governos, em geral, fogem sempre àquilo que chamam as reivindicações do neocorporativismo. O neocorporativismo chama-se neocorporativismo, não é para ter havido em Portugal um regime que se dizia corporativo, não é essa a razão. Em ciência política até, há livros até em várias línguas, em vários países, que chamam isto neocorporativismo, porque havia nos anos 20 e 30, sempre houve corporativismo em todos os países, quer dizer, as classes profissionais associavam-se e faziam, digamos, reivindicações nesses termos. E surgiu, a partir dos anos 80, um pouco por toda a Europa, um fenómeno novo que é o neocorporativismo. Ou seja, as associações profissionais passaram a ter consciência de uma coisa importante que é esta, é que os Estados deixaram de ter uma visão unitária do desenho, digamos assim, dos próprios serviços públicos e passaram a fragmentar as profissões em termos que nunca ficaram muito claros. Sei lá, carreiras gerais, carreiras especiais.
das redes especiais, depois havia umas que o indicador é X, quando em Portugal é assim, o índice base, o índice 100 é X, noutras é Y, noutras é Z. E o que acontece? Isso, digamos, para Salazar, que tinha o regime das letras, que era muito diferente e que, obviamente, punha as pessoas no seu lugar direto, exato e rigoroso. Isso acabou, portanto, no princípio dos anos 90, penso eu, e acontece que este tipo de carreiras teve um efeito, é que fragmentou tudo. E o que é que sucede? É que os governos, à partida, sabem perfeitamente que esta fragmentação conduz depois a um crescendo de reivindicações. Porquê? Porque todas as profissões se acham importantes, todas as profissões se acham fundamentais, todas as profissões se acham relevantes. E todas são à sua maneira relevantes, como é evidente. Eu costumo sempre dizer, eu noto uma coisa, eu sou, os profissionais de saúde em geral, para mim, merecem todo o respeito e toda a proteção, e acho que deviam ser bem pagos com as forças de segurança, mas lá está. Agora ponho a questão a pensar assim, pois digo assim, como que apanha o lixo, não um sarilho de saúde pública, e a saúde pública é importantíssima. Veja-se o que está a acontecer em alguns países em que a saúde pública vai um bocado abaixo e aparecem logo epidemias disto, daquilo, daquilo outro. Ou seja, há um problema na sociedade que é a crise de uma visão unitária do desenho social e das funções, digamos assim, sociais que efetivamente as profissões desempenham. E é claro que as reivindicações dos médicos são reivindicações sempre justas, porque naturalmente eles apontam sempre para uma fasquia muito elevada. Como é natural, tal como, sei lá, um piloto de avião também faz isso, etc. Bom, agora a questão que se coloca é, tal como a polícia também poderá fazer isso, porque em rigor pode ter que dar a vida por nós. Agora a questão que se coloca é, eu acho que as conversações entre entidades, entre um lado e outro, digamos assim, têm que ter, primeiro, ambas têm que ter em vista o superior interesse público, no sentido de superior interesse da sociedade, não é do Estado, da sociedade. Segundo lugar, tem que haver capacidade de compromisso. Se não houver capacidade de compromisso, cada um se enquistar por promessas não cumpridas, muitas vezes há ressentimentos acumulados, que é o caso dos professores também. Se isso não acontecer, é evidente que há um problema grave que é este, é que há uma tendência para tornar as posições rígidas. E nessa altura quem paga? São os utentes, são as pessoas que têm que recorrer aos serviços que não os têm, e isso é mau. Eu acho que deveria haver aqui muita conversação, deveria haver muita conversa, deveria ter que se permitir esta caseira em muitos aspectos, e tinha que haver consideração de algumas coisas que são importantes. Agora, eu vou-lhe ser franco, acho que, obviamente, não pode haver nenhuma mudança drástica sem que primeiro haja aquilo que eu chamo uma visão integrada das várias profissões. E devo dizer que este governo já cometeu, a meu ver, um grande erro, quando, por exemplo, fez uma distinção especial com os magistrados, que aumentou de forma que passou um bocado despercebido, mas que foram aumentos extraordinários nas várias categorias dos magistrados e do Ministério Público, que foram aumentados já há 2 anos, penso eu. Nem sei se ainda foi no mandato até antes das eleições, destas eleições de 21. Acontece que foram aumentados e, a meu ver, isso é uma quebra do compromisso geral, que é a visão unitária dos serviços públicos e dos respectivos vencimentos. José Faustino, e que análise fazes tu, neste caso, este processo que decorre e esta luta dos médicos, que parece não ter fim? Eu vou tentar ser rápido, mas o professor Silvério Cunha lançou aqui, de certa forma, involuntariamente, um repto ao qual eu não posso deixar de assistir, que é a questão do corporativismo. Neo. Não. Isso é lá o que é académico, que põe lá os neos, eu não sei. Para mim há corporativismo, já lá vamos. Bom, em relação... Eu acho que eu passo a vida a dizer isto, mas um barco, quando vai ao fundo, bate no fundo e do fundo não passa. Passa mesmo ali, está ali. Não passa para o fundo, não há. Não vai mais para o fundo, não se enterra. Pronto. E nós estamos no fundo, quer dizer, Portugal está no fundo. Porque eu ouvi, agora recente, e com certeza vocês também ouviram, o Hospital da Guarda sem urgências. A Guarda é capital distrito. Só nos falta Évora não ter urgências. Depois ouvi um médico, me faltou uma paciência. O seu doutor se calhar estava a ser o mais honesto possível, o mais prático possível, a aconselhar as pessoas, mas faltou uma paciência para ouvir. Porque entraram em termos que me irritam solenemente. Se vai de ambulância, se vai de carro, se vai para o pé próprio, se vai não sei o quê. Quer dizer, a pessoa é baleada e vai cambaleando por pé próprio, já não pode entrar na urgência. Eu acho que está tudo maluco, está tudo a ficar doido. Eu pergunto, uma pessoa está com umas dores, está muito mal disposto, muito aflito, com falta de ar, às 4 da manhã, vai aonde? Isto é que eu quero que me respondam. Porque se me arranjarem um atendimento... Eu, por exemplo,
E agora, como é bom, vou dizer o nome. Eu sou do centro de... Como é que se chama? O centro de como é que se Unidade diz? de Saúde Familiar. Exatamente. Sim. Planície. E já fui uma vez ou duas à assistência médico, a consulta de emergência, não é? E fui atendido, nem meia hora esperei, em qualquer dos casos. Às vezes até espero mais para a minha médica, o que também é normal, não é? Porque tem muita gente, mas nestas consultas de emergência. E vi sempre da parte dos médicos e das médicas preocupação no atendimento e tudo mais. Mas foi durante o dia. Portanto, eu até moro perto do hospital e do centro de saúde Planície, o meu, vos faço aqui propaganda, não pago nada, a pé, não é? Portanto, pelo meu pé. Enfim, um bocadinho mais devagar e tal, mas lá fui. E lá fui tratado, lá fui acompanhado e fui tratado. Muito bem. Mas se for às 3 da manhã, onde é que eu vou? Mesmo para o meu pé, não sei, cambaleando, eu consigo chegar ao hospital. Então, o hospital é na minha rua, devo lá conseguir chegar. Não sou atendido porque vou a pé. De outra vez caí da bicicleta, esbardalhei, como peço desculpa o termo, mas eu acho uma graça tremenda este termo, que é mais usado no Norte. Esbardalhei o braço esquerdo todo, lá me foram buscar numa ambulância, bom, e fui da ambulância, mas também tive uma hora e tal à espera, também fui bem atendido, tudo isso. Mas isto faz parte da vida, melhor ou pior. Já havia também o banco de urgência cheio de macas, tipo Tetris, que não há espaço entre as macas, as pessoas para ir buscar aquele doente, tiram uma, põem outra, tiram outra. É vida, não há espaço, há dificuldade. Pronto, não é bom, não é o ideal, é certo. Mas já vimos isso, estamos habituados a lidar com isso, esperemos melhorar, mas não. Piorou. É que agora a pessoa não é atendida. Vá ou não vá pelo pé dela. E mesmo na ambulância, porque que eu percebi, tem que marcar a vez. Ou seja, isto para ter no fundo, está no fundo. Quer dizer, isto não é o médico, nem os enfermeiros, nem o pessoal de auxiliar, nem isto, nem aquilo, nem aquilo outro. É a incompetência completa e total de governar um país, de governar um ministério, de administrar estas coisas todas. Eu fiquei com algumas esperanças com esta conversa do administrador, que ainda não tem estatuto nem nada da saúde. Porque eu sempre preconizei que houvesse uma unidade, o nome agora não interessa muito, uma espécie de hospital ligado a tudo, às unidades de cuidados, de cuidados primários, tudo interligado, com o mesmo sistema em rede, como eles agora gostam muito de dizer, em que tudo estivesse centralizado. E, sobretudo, através de uma administração que tivesse lá o Estado, os profissionais e os utentes. Porquê é que nós não elegemos 2 ou 3 pessoas para o Conselho de Administração do hospital ou dessas unidades? Porquê é que os utentes não falam? Porque os partidos políticos, é a minha última descoberta teórica, os partidos são o veneno da democracia. É uma provocação, mas estou disposto a discutir isto. E agora, entra aqui, portanto, isto não tem solução. Portanto, Matias, isto não tem solução. Porque a única coisa que eles agora aceitaram, era o que faltava, era que toda a gente tivesse 35 horas, tiveram errados, embora para as pessoas fossem bom. E os médicos não tinham. E as horas extraordinárias, o professor já falou sobre tudo isso, eu não vou repetir. Então não preconizas uma solução breve para este problema? Não preconizo porque temos... Vamos lá ver. Portugal, há que dizer isto com frontalidade, como dizia o outro. Nós somos governados por um partido de incapazes, dirigidos por um homem que é um artista... cujo objetivo tem na vida é ser primeiro-ministro. É o poder pelo poder. Eles não têm soluções para nada. Isto tem que ser dito com frontalidade e com objetividade. E se eu estiver enganado, eu estou disposto, e convido aqui, por enquanto ainda tenho aqui alguma influência nisto, convido, e penso que é um sentir coletivo, a rádio convida para um debate, de transmitir até entre as pessoas, para discutir este problema. A gente todos queremos soluções, mas eu não vejo soluções. É uma incapacidade, uma mediocridade total. É uma coisa... Sobre o corporativismo. Para concluir, então. Não, só para concluir, eu dizia que nos dera a nós ter um corporativismo não fascista como o Salazar queria, que nunca o conseguiu implementar. Nunca. Ninguém quis. Mas não abandonaram, porque o Conselho de Concertação Social é a Câmara Corporativa, é o herdeiro da Câmara Corporativa. O corporativismo é uma coisa que os partidos não gostam e os políticos não gostam por uma razão simples. Porque é a única entidade que afronta o poder dos partidos.
Porque na sociedade há dois tipos de cidadãos. Os cidadãos que estão nos partidos, que têm mais poder que os outros, e os que não estão no partido. Portanto, há três poderes. Há o poder do Estado, há o poder dos partidos, que têm poder no Estado, e há os outros que não têm poder nenhum. Não estão no partido, nem estão no Estado, não têm lado nenhum. E, portanto, o corporativismo é importante, não no sentido salazarista, mas as corporações têm importância enquadradas como deve ser na concertação social, em tudo isso. Porquê? Porque qualquer pessoa que exerce uma atividade empresarial como patrão, como empregado, etc., etc., tem, através das suas associações sindicais ou patronais, o acesso a essas, ou se não o tem, devia ter, para poder chegar junto ao poder, não é julgar-se o mais ou menos importante. Ter acesso. Porque nos partidos não. Sim. Nos partidos tem que ser desta cor ou Temos daquela. De passar para outro tema, outra notícia que marcou a semana, ou várias notícias que marcaram a semana, os protestos pelo clima. Na semana passada já se tinham verificado duas ações que chamaram a atenção, mediaticamente estiveram presentes, mas esta semana ocorreram muitas outras, particularmente as que bloquearam a segunda circular em Lisboa, também a Rua de São Bento. Silvério Cunha, chegou a Portugal o movimento realmente de protesto pelo clima, de ativismo pelo clima, como se assiste noutros locais da Europa, de quase desobediência, ou não? Bem, eu julgo que os episódios verificados ainda são, digamos assim, são demasiado pequenos e débeis para se poder falar disso, de uma avalanche a esse nível. Mas, seja como for, é bom lembrar o seguinte: quando se levantou a questão da tinta sobre o Ministro, que aliás acho que o Ministro reagiu muito bem, diga-se passagem, teve muita capacidade de encaixe, a verdade, no entanto, é esta. Vamos cá ver, discutiu-se muito se é violência, se não é violência, e se, sendo violência, ela é legítima ou não. Bem, eu penso que violência é violência, claro. É evidente que eu até tive a oportunidade de discutir isto com algumas pessoas que conheço, em que diziam, sim, é violência, mas é uma violência legítima, porque, no fundo, nós vivemos numa sociedade onde os poderes instituídos são inimigos do planeta, digamos assim. Portanto, trata-se de uma guerra. Bom, e a questão seria legítima. Claro que é evidente que eu respondo sempre com aquelas velhas, no limite, estas teses todas representam sempre violência, claro, há sempre violência. Eu dou sempre um exemplo que eu acho que tem muita graça, porque o grande e polémico, gostemos ou não dele, mas o grande e polémico escritor e filósofo Jean-Paul Sartre, num dos seus escritos dizia assim: a violência é estrutural no mundo, devido à forma como o mundo está feito, aqui, para lá, tal. Depois dava como exemplo de violência uma coisa que é muito interessante, que nós todos os dias nós assistimos, que é aquilo que ele chamava, teoricamente, o prático inerte. O que é o prático inerte? É aquilo que, no fundo, submete uma pessoa de forma passiva a uma forma de domínio qualquer. Ele dava o exemplo da fila de espera, que é uma coisa que tem essa graça. A fila de espera, de facto, não é violência, sobretudo se forem 40 pessoas à espera e eu for o 40º. Para mim, o meu inimigo quem são? São os 39 que estão à minha frente, não é? Bom, acontece que, claro, o mundo está cheio de violência estrutural, como é evidente. Agora, a questão que se coloca é: temos de distinguir os graus de violência, não é? E o problema que se põe é a violência em si mesma, num sistema organizado, onde ela é condenada e há formas de protesto de outro tipo, a violência tem que ser sempre condenada. Não há, portanto, uma violência legítima a esse nível. Ela seria legítima se o sistema respondesse com uma inaudita violência, digamos assim, a tudo aquilo que fosse um protesto pacífico, digamos. Portanto, não é o caso, neste caso, porque os ativistas que fazem isto muitas vezes dizem assim: nós respondemos com violência, ou violência simbólica, de qualquer modo, algo que acham que já é violento. E essa é que é a questão que se coloca aqui. O que é que já é violento? Por exemplo, a mina de lítio ou aqueles milhares de painéis fotovoltaicos que querem instalar com o abate de 1.800 sobreiros. Isso é violência? É violência? O que é violência de facto? E há violência de muitas espécies, física, simbólica, material, etc. Portanto, a questão que se coloca é um bocado esta. Eu penso que numa sociedade pluralista e democrática há formas de canalizar o protesto e, portanto, canalizar essa violência, canalizá-la em termos, digamos assim, de ela não ser violenta. Portanto, eu julgo que a questão que se coloca é esta. Há sempre formas de, digamos assim, de escapar a isso. Agora, o que é que acontece quando o poder é demasiado rígido? O caso, por exemplo, que em França está a acontecer muito.
Neste momento fala-se muito já agora deixe-me só dizer esta notícia que é interessante porque mostra isso. Um dos grandes constitucionalistas franceses, o professor Dominique Rousseau, até escreveu um artigo muito importante dizendo que ou há uma revisão constitucional em França ou então torna-se inevitável haver a prazo uma revolução. Ele diz que a situação está pendurada por coisinhas, por cordéis. Tem que haver uma revisão constitucional. E muitos pensam que agora, precisamente, é a oportunidade, nos 65 anos da Constituição da Quinta República, é a oportunidade de fazer uma revisão constitucional. Porquê? Porque isto também mostra que há uma crise do sistema político, ou seja, o sistema político não consegue canalizar os inputs e os outputs suficientes e razoáveis. Claro que nós estamos hoje, toda a gente sabe, os governos admitem isso publicamente, que há um problema de alterações climáticas. Isso é dito, embora haja muita gente que diga que é mentira. Mas admitindo que todos os governos admitem isto e querem limitar as poluições de CO2 para aqui e para lá, a verdade é que depois caem num problema que é este, é que a sociedade quer tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, a Alemanha agora vai abrir uma central de carvão, que é incrível, que é extraordinário. Vai abrir, vi ontem no jornal. Ora bom, acontece que vai abrir e vai num governo onde são o Partido dos Verdes, que é uma coisa extraordinária. Isto para mim é uma coisa extraordinária porque mostra a incoerência. Porquê? Porque nós estamos num momento, de facto, de uma transição em que os governos não sabem bem o que fazer para atender às necessidades prementes do presente e pensar simultaneamente no futuro. Esse é o problema. Portanto, eu creio, para acabar isto, eu creio que os ativistas que estão neste momento, a meu ver, são inofensivos. São indefensivos e, portanto, acho que tudo se resolve, digamos, com bons modos e com, digamos assim, algum diálogo possível. Agora, é evidente que isto põe à prova também a capacidade que o poder tem de ser tolerante, relativamente tolerante, para que não haja escorregadelas. Porque no dia em que houver uma escorregadela por parte do poder, isso vai mobilizar reações, porque hoje em dia as pessoas, reparam numa coisa só para terminar, nós somos uma sociedade muito particular, nós somos uma sociedade muito sensível a coisas e insensível a outras. Nós somos sensíveis, por exemplo, à morte de um gato na rua e somos insensíveis à morte de 4.000 pessoas de fome na Eritreia. Portanto, o que acontece nós vivemos numa sociedade onde as aparências e o imediatismo contam muito. Portanto, eu tenho receio que os ativistas possam conquistar desencadear um espaço onde haja depois uma troca, digamos assim, violenta que escape ao autocontrole. José Faustino, um comentário a estas ações que, entretanto, tiveram realmente impacto mediático. Não, eu sou um defensor a 100% da liberdade de expressão e de opinião e tudo mais. Mas a liberdade, como dizia o outro, tem um limite que é a liberdade dos outros. E eu estou de acordo com o professor Silvério Cunha, na primeira análise, no momento, o ministro foi pintado de verde e reagiu bem, é verdade. Mas reagiu mal ao não se queixar dos jovens. Se alguém me pintar de verde, seja para a melhor razão que for, eu vou-me queixar ao tribunal. Nem que goste de verde. Não, pode ser azul, vermelho. Se alguém me pintar ou me criar qualquer problema, eu vou-me queixar. E empenhar-me-ei em que a pessoa seja condenada. E eu não quero indenização nenhuma para mim de doar a alguém que necessita, uma instituição qualquer coisa. Esta rapaziada, que podiam ser meus filhos, têm que ser postos na linha, já que os pais não os põem na linha. Os meus filhos, quando tinham aquela idade, nunca se puseram nisso. Aliás, houve umas greves nessa altura por causa das propinas, e eu digo assim: meninos, vocês não vão fazer greve. Porquê? Sois vós que pagais as propinas? Não. Quem paga sou eu. Até que faço greve. Portanto, isso é um problema meu. Portanto, estão proibidos de fazer greves porque não as pagam. É uma vergonha. Não podem. Não é? Não têm autoridade moral para as fazer. Não têm mandato de quem paga para fazer. Portanto, este é o ponto. Depois, aquela gente não tem formação, não sabem exatamente o que querem. E depois há uma outra coisa que me deixa uma tristeza muito, muito, muito grande, que é este governo e António Costa todos os dias fazem asneiras, todos os dias têm problemas tremendos. É a saúde, é o ensino, é a economia, é a habitação, tudo. Não há protestos. A única coisa que ele fez, e que não pode ser criticado, não é nada do outro mundo, porque ele gosta de propaganda, faz parte da sua genética política, foi justamente acabar com... Eu se fosse primeiro-ministro não faria isso, acabar com centrais a carvão de emergência, acabar com refinarias, agora parece que vão abrir outra,
vão reabrir com a modificação, ele fechou tudo o que havia para fechar. E está a importar, provavelmente, energia, se calhar, produzida a carvão de outros sítios, porque as energias alternativas do sol e por aí adiante não são permanentes. Portanto, elas precisam, em horas de dificuldade, precisam de outro tipo de energia. Portanto, o governo português pode ser criticado, é muita coisa, menos nesse aspecto. Ou seja, os meninos e as meninas que andam a protestar não têm razão nenhuma. Zero. Zero. Eu, que sou bastante crítico do governo de António Costa, estou completamente ao lado deles nesta matéria. E, pronto, este é o primeiro ponto. Portanto, não têm razão. O segundo ponto, a Europa também vai muito à frente na defesa do clima. Em segundo ponto, porque as coisas fazem-se o que é possível fazer. E depois há outra coisa, também é bom dizer. Há cientistas, de facto, alertam para um certo... Mas há cientistas que dizem também outro tipo de coisas, a que chamaram de negacionistas. Eu não tenho o direito a um cientista, a um homem com uma formação universitária, que é um cientista com obra publicada, como outro qualquer, por facto de não dizer aquilo que a maioria das pessoas querem ouvir, e o secretário-geral da ONU não é negacionista coisa nenhuma, é cientista à mesma. Eu, por exemplo, sou ecologista, preocupo-me com o ambiente, estou muito preocupado com tudo isso. O aquecimento globais houve sempre e não acredito naquilo que eles dizem. Não acredito, não quero. Sei que aquilo que é mentira, é um exagero. Mas o homem não tem capacidade, pode contribuir. Claro, uma pessoa, quando está em casa, desculpem-me a brutalidade da conversa, mas tem que ser assim. Quando está em casa e lhe dói a barriga, não vai ao quarto, não vai à sala de jantar, vai à casa de banho. Portanto, quem não cuida do espaço onde vive é burro. Portanto, qualquer ser humano é inteligente e cuida do sítio onde vive. E estamos todos de acordo. E se o aquecimento está... Porque, naturalmente, ele está a aquecer. Antigamente, os homens, se calhar, nem existiam. Também já havia aquecimentos globais. Isso está provado. Se a gente puder contribuir para que esse aquecimento global não progrida, se temos culpa nele, e certamente alguma havemos de ter, vamos evitá-la. Está tudo certo, isso está tudo certo. Agora, nada justifica este tipo de situações, porque a mim custa-me ver meia dúzia de rapazes, podiam ser meus filhos ou meus netos, sentados numa rua, podendo até ser atropelados e tudo. As pessoas vão trabalhar, não têm paciência para aturar aquilo, agarram neles, até nem espetaram uns pares de galhetas no focinho nem nada, com o devido respeito. Mas aconteceu, foram-nos tirar lá, não foi a polícia, foram as pessoas que queriam passar, tiraram-nos dali para fora e depois ficaram lá dois pendurados. Eu acho bem o que a polícia fez e tudo, a resposta foi tentar tirar de lá os meninos, mas o trânsito teve parado. O trânsito podia ter continuado até os tirarem. Depois, quando fosse a grua, logo se tirava. Podia partir-se o coisa. Temos pena, o automóvel matava, ou se calhar era uma chatice. Mas isto não pode ser. Quer dizer, isto não pode ser. Não pode ser. Anda tudo a ordem da almirante Greta, com o general não sei quantos, uns miúdos, uns fadelhos, que andam com óculos de massa e coisas de marca, têm uma pegada ecológica maior que a de um elefante. Portanto, não brinquem comigo, não estão a brincar comigo. Dos protestos dos ativistas pelo clima, vamos aos discursos do 5 de outubro. Tem pouca pegada ecológica, é o professor Silvério Cunha. Ele de carro só anda à boleia dos outros, todos é que fazem a pegada, ele não quer andar. Não é? A minha pegada é inferior à de uma mute. Exatamente. Se eu tenho uma pegada de uma pulga, com o devido respeito, não é? Mas ontem, vestidos de marca. Temos de avançar para outros temas, senão não conseguimos. A cor preta é altamente poluente. Andam de preto, andam de não sei o quê. Aquilo é tudo poluição para aquele lado todo. Mas que autoridade moral tem aqueles fedelhos para andar a moer a cabeça às pessoas? Não pode ser, isto não pode ser. Ontem celebrou-se o 5 de outubro e foram vários os discursos, como é habitual. Marcelo Rebelo de Sousa alertou para a necessidade das instituições mudarem, porque se não for a bem, mudou mal. E Moedas anunciou que vai passar a comemorar o 25 de novembro na cidade de Lisboa. Silvério Cunha, esta mensagem, este discurso de Moedas, esta frase de Moedas, acabou por ser a mais mediatizada do 5 de outubro. Do que propriamente falar sobre os valores da República. Exato. Eu vou começar pelo nosso Presidente. Devo dizer que a frase dele
é mais marxista que eu vi nos últimos tempos. Foi esta de Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, acontece que... Não, eu acho que Moedas... Se vamos por aí, marxista revolucionária. Revolucionária, sem dúvida nenhuma. Marcelo anda em composições muito radicais. Agora, acontece que... Não, o que Moedas disse, o que dizer como autarca... a posição dele foi aquela que foi. Claro que ele não falou da República, não falou das questões, que desviou-se um bocadinho do tema da cerimónia, mas a verdade é que, enfim, ele no fundo está a fazer carreira política, e eu acho que isto foi não foi propriamente uma questão inocente. Ele fez um discurso baseado naquilo que é a sua capacidade de alargar apoios, quer na autarquia, quer no plano político, onde ele, de facto, claramente começa a surgir no horizonte como sendo uma pessoa que poderá vir a desempenhar um papel importante para o PSD. Portanto, eu julgo que é um bocado isso que acontece, não é nada para mim, nada transcendental, nem nada de particular nem de especial. Portanto, é o percurso e é o caminho que se vai fazendo, que os políticos muitas vezes vão fazendo, é começar, digamos, a trabalhar na sua imagem, num certo tipo de pensamento, numa certa forma de afirmação das coisas e, portanto, enfim, acho que nada particular. A única coisa que eu achei, por acaso, reprovável, francamente, no 5 de outubro, foi que a forma como, penso eu que foi a Câmara que organizou, praticamente não permitiu o acesso do público à cerimónia. Isso dizia-se claramente. Aquilo foi uma cerimónia para convidados. Isso não tem sentido nenhum. Isso é um erro crasso. É um erro crasso e cometido, enfim, certamente, não sei se voluntário ou voluntariamente, não interessa, mas é um erro técnico, se assim se pode dizer. Tem medo dos portanto, mas eu acho que lá está, deveria poder correr-se o risco, porque senão ficaram sempre sobre essa coisa. Não há lá pintura. Agora, acontece que, tirando isso, acho que isso faz parte de um discurso que é o discurso de Moedas, que é o discurso do político em ascensão, de certa forma. Portanto, eu penso que é um bocado lógico. José Faustino, uma análise a estes discursos do 5 de outubro. Vamos lá ver, eu com toda a franqueza, estas coisas dos discursos, para nós que temos aqui que comentar e fazer análise das coisas que passam ao longo da semana, temos que ver tudo e ouvir as coisas, não é? Mas se quisermos ser um pouco comodistas, pelo menos eu falo por mim, não ouvia nada e ouvia 2 ou 3 comentários e a coisa chegava-se a uma conclusão. Eu, na realidade, só depois dos comentários é que eu me apercebi da importância dos discursos, com toda a franqueza. Depois, pensando bem, não, de facto ouvi aquilo. Já se sabe, não é? Porque se não vai bem, vai a mal. Pois claro, eu não sei o que é que acontecerá. Vamos, por exemplo, à saúde, que hoje temos estado a falar na saúde. Eu não sei, se as pessoas começarem a morrer à porta dos hospitais, bem não vai, terá que ir a mal, mas aí já não são os miúdos. Aí até lá vou com um pau ou com outra coisa pior e vai haver problema, vai haver bordoada, não é? Portanto, mas já se sabe que isto é assim. Portanto, o Marcelo Rebelo de Sousa disse aquilo que é verdade. Se não se resolve bem, a democracia tem estas, por isso é que serve a democracia, para resolver isto bem. Mas como na democracia somos governados por incompetentes, se calhar resolve-se a mal. E por isso é que aumenta a violência, batem-se nos professores, batem-se nos médicos, batem-se nos enfermeiros, depois os outros também têm capacidade de resposta. Quer dizer, qualquer dia anda só um murro dentro das urgências. Não vai bem, vai a mal, é verdade, e estamos muito perto disso. Ele fez bem a chamar a atenção, mas pareceu-me, apesar de tudo, um discurso inócuo, bem feito. Ele discursa bem, fala bem, aliás, aplaudido pelo próprio Primeiro-Ministro, e não havia motivo nenhum para não apoiar. Moedas também, o Carlos Moedas também discursou bem e falou no 25 de novembro. Ele está no seu direito, eu acho que ele tem razão. Não há dúvida nenhuma que o 25 de abril e o 25 de novembro, houve outras datas, mas fundamentalmente estas são a face da mesma moeda. Uma que nos livrou, como eu costumo dizer, do fascismo branco, e outra que nos livrou do fascismo vermelho. Portanto, esta é que é a verdade. Sem querer ofender ninguém, cada um comemora aquilo que quer comemorar, mas não me parece que venha mal ao mundo de comemorar o 25 de abril, do 25 de novembro. 25 de abril sempre, pois claro. Mas o 25 de novembro deve haver liberdade para quem quiser comemorá-lo, porque além do mais, quem quer vai e quem não quer não vai. Portanto, há liberdade. Agora, entre ir e não ir, estou de acordo com o professor Silvério Cunha, também tinha isso aqui apontado, é deplorável que na comemoração da República, embora a República tem que se lhe diga, a Primeira República as mulheres não votavam. Há que dizer isto também com frontalidade, que é para não haver confusão, não é? Porque é a Primeira República, depois há a Segunda, que é do Salazar, e depois há a Terceira, que é a nossa.
Mas na primeira as mulheres não votavam, portanto, e a segunda só existiu porque a primeira foi uma falência total e por aí adiante. Eu sou republicano, convicto, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas nisso, mas custa-me muito ver aquilo que o professor Silvério Cunha falou, de facto, do povo, e a República diz muito ao povo, estar afastado das comemorações. Ou seja, tirando o clero, que não estava com uma grande representação, havia uma grande separação entre a nobreza e o povo. E isso é a antítese da República. E, portanto, eu senti-me mal como republicano, com franqueza. Mas acho que isto é motivado porque eles têm medo dos miúdos que se penduram lá nos viadutos e tapam as ruas e pintam os ministros com as cores, daquele homem da luta do stop, o professor, que deviam dar uma injeção de mansidão àquele homem, porque ele está completamente desvairado, e tudo isso, não é? Eles têm medo, e isto é mau, porque eu acho que as pessoas podem manifestar, com certeza que sim, mas há sítios para fazer tudo, não quero também tudo exageradamente formatado, mas se aquele limite que eles puseram às pessoas, lá do outro lado da rua, não é? Para as manifestações, por exemplo, manifestações no Terreiro do Paço, eu acho bem. Quem quer assistir ia até à praça do município. Mas não havia manifestações na praça do município. E quem se manifestasse era preso, por simplesmente, e julgado e condenado, se fosse caso disso. Quer dizer, isto tem que ser, não é? Porque, aliás, já agora aproveito para dizer, aqueles miúdos que pintaram o ministro foram lá para um julgamento sumário e tal, assim como quem fazem umas tropelias e coisas e tal, não sei o quê. Mas a juiz ou o juiz que viu aquilo disse, não, para lá, isto há aqui problema, isto é um crime, isto é uma coisa mais complicada, isto não pode ser assim. E mandou aquilo para julgamento, suponho eu, porque o Ministério Público, ele não se queixou, o Ministério Público, sendo um crime público, o Ministério Público tem que assumir aquilo como tal. E eu acho que bem. Eu não quero que os rapazes sejam presos, naturalmente, até porque os prejudicam nas suas escolas. Mas eles têm que apanhar um susto, que diabo. Então, a ausência porque a República não. O Governo e o Dr. Costa está com medo da miudagem. Porque o Dr. Costa está com medo de ficar pintado de amarelo, ou de verde, ou de azul, ou qualquer coisa. Fica essa conclusão, então, José Faustino. No início da semana, o Primeiro-Ministro foi entrevistado... disse que não escondia a frustração da realidade ter sido mais dinâmica que a resposta política. Silvério Cunha, começamos por aqui, se calhar. Eu assisti digamos, à entrevista, digamos assim. Bem, tecnicamente falando, ele esteve muito bem, desempenhou o papel muito bem. E, portanto, eu penso que a entrevista... O professor gosta também de espetáculos de bailado, ou não? Também gosto. Dançou bem. Também gosto. Bem feito. Agora, eu acho que ele esteve bem com as respostas, naturalmente. Chamou a atenção para uma coisa que eu acho que diz muito a um certo tipo de público e de eleitorado do Partido Socialista, e não só, do eleitorado em geral. Ele, no fundo, chamou a atenção... Agora, no fundo, a grande mensagem dele qual foi? Depois de responder, viu-se uma coisa, disse que ele estava muito bem preparado, que ele respondeu a todas as questões que lhe puseram, ele foi respondendo com pormenores, dias, isto, aquilo, para aqui, para lá, percentagens, etc. Sabe, o Luís Pacha Martins sabia as perguntas 8 dias antes. Talvez, não sei. Pois, não. Mas seja como for, acontece que ele respondeu muito bem assim. Mas, no fundo, para mim, o que é que foi a grande mensagem que ele dirigiu ao eleitorado? Que é uma mensagem que eu acho que é recorrente agora em António Costa, que é a seguinte. Ele, no fundo, disse assim, os recursos são escassos. Claro. Estamos, digamos assim, num momento em que, digamos assim, não entra incerteza. Portanto, não podemos dar passos maiores que a perna. E, portanto, confia em mim que eu sou uma pessoa prudente. E a minha prudência que anda a salvar isto tudo, e temos excedentes graças à minha prudência. Claro. E é claro que há uma certa parte do eleitorado que gosta muito da certeza, não é? E da segurança. E da prudência. É verdade, mas é assim, funciona assim. Certo. Que, obviamente, vai achar que isto é o máximo, é mais importante. E, portanto, vai achar que, sei lá, quando depois se disse, por exemplo, que Portugal atingiu logo a seguir, na semana seguinte, 2 dias depois, veio a notícia de que Portugal tinha tido os juros mais baixos de todos os países da União Europeia quanto à dívida, portanto, acontece que isso, para muita gente, no que eu vi comentários... secundário. Sim, mas sabe que isso passa sempre como positivo. Portanto, as pessoas vão logo dizer assim, sim, foi magnífico, é extraordinário, magnífico, maravilhoso, espantoso. Então o que acontece? É que eu acho que o discurso dele é um bocado esse. E é um discurso que, sendo de estabilidade, funciona para todos os azimutos, como se costuma dizer. Ou seja, por exemplo, funciona contra a questão das greves. Ele diz assim, é direito de fazer greve, mas é meu dever ser igual para com todos.
o que à partida logo atinge de morte a questão salarial, da política salarial. Logo à partida. Porque diz assim, ou há dinheiro para todos, ou então há moralidade, ou comem todos. É como se costuma dizer. Mas, não é? professor, é uma falácia. Mas Porque não se pode igualar aquilo que não é claro, mas acontece, mas foi o que eu disse há bocado, é que o problema é este, é que se nós formos para o senso comum normal de todos os eleitores, não há ninguém que não diga assim, o que eu faço não merece mais. Não há ninguém que não pense assim, ninguém pensa assim, não, o que eu faço é aquilo que merece menos na sociedade. Ninguém pensa isso. Portanto, o que é que sucede? Ele faz um discurso, geral, e no fundo o que é que ele mostra com isso? Aquilo que eu há bocado disse, que é a crise geral de integração global das coisas e a fragmentação, e portanto, não existe. O que há é fragmentação. E ele joga com isso dizendo assim, então como é que é? Há uns que agora querem uma coisa, outros querem outra, cada um puxa para o seu lado, e as pessoas são sensíveis a isso. A certeza e a segurança estabelecem sensíveis. E eu acho que a grande mensagem dele, ultimamente, ele repete isso sistematicamente, sob outras palavras, e a propósito de todos os temas. Se repararmos bem, quando o discurso de António Costa é muito focado para aí. E atenção, tem dado resultado. Agora, podemos dizer, há falácias, o discurso está incompleto, está, podemos ter discutido se tecnicamente é assim ou não é, podemos até dizer que não é justo que seja assim, inclusivamente podemos dizer isso, e podemos até, porque há pontos de vista que dizem isso com seriedade, e, portanto, vamos cá ver, o Primeiro-Ministro, o que diz é baseado certamente em certas opiniões fundadas, mas há outras que também estão fundadas. Agora a questão é esta, é que também não há uma resposta clara. Claro, a oposição mais à esquerda tem de ser uma resposta clara, quer dizer assim, não queremos saber da estabilidade, não queremos saber do justo, aqui vai claro, portanto vamos fazer outra coisa. Mas também não há uma resposta muito clara do resto da oposição a esse nível. Porque não contestam isso. E mais, o que circula nas redes sociais, faz-me de ver isso, é, por exemplo, Diário da República, quem vota em bloco contra certas coisas, quem vota em bloco a favor. E nota-se uma coisa que é uma convergência enorme entre o PS, o PSD, a IEL e o Chega, por exemplo, em muitas coisas. Como entre o Chega e o PCP noutras coisas. Mas raramente se nota confluências com o PS e o Bloco, por exemplo. O que acontece? As pessoas começam a pensar. Na verdade, o Estado-Maior dos partidos, muitas vezes, também tem. Muitos deles não têm resposta para esta ideia da segurança, certeza, governabilidade. Que é o que António Costa está a fazer. É o discurso dele é este. Curiosamente, quem anda a fazer um contradiscurso é o Presidente, que anda mais esquerdista que nunca, digamos assim, entre aspas, e a oposição que anda a dizer gasta, António Costa, gasta, investe, paga tudo aos professores, paga tudo aos médicos, aumento geral de salários, diminui os impostos para subir o rendimento, o que é uma coisa extraordinária em liberais e em pessoas que têm aquela conotação, porque é ao contrário do que se passa noutros países onde as mesmas famílias políticas defendem o contrário. Portanto, há aqui qualquer coisa de muito especial. E termino com uma ideia, que António Costa também anda a ser muito suave numas coisas. Por exemplo, ele diz assim, olha, agora a questão que discutimos isso semana passada, a propriedade privada, a questão dos arrendamentos e tal. E ele, de um dado momento, eu estava à espera que ele desse uma notícia que foi, aliás, publicitada em todo lado e que teve milhares de visualizações. Por exemplo, na Holanda, passou a haver tribunais que quase em cada bairro, ou algo do género, decidem as rendas, com força do Estado. Isso foi criado pelos liberais holandeses no Parlamento. Portanto, não são nenhuns comunistas que andam para aí. Ou seja, é uma racionalização da sociedade. É questionável? É. Para mim até é questionável. Altamente questionável. Porque eu acho que há proprietários e proprietários até, inclusivamente. Portanto, é meu ver muito questionável tudo isso. Quando as histórias não são contadas completas, sim, mas o que acontece é uma coisa, é que isto é, há países da Europa onde há mecanismos altamente controladores de tudo. E o que acontece? É que António Costa aparece, reparem, naquela entrevista, apareceu com aquela a dizer assim, não, estamos a negociar, claro que há limites para tudo. Ele aparece muito contemporizador, muito equidistante de tudo, e diz sempre segurança, certeza e garantias, e acabou-se. E isto passa. Portanto, tecnicamente falando, ele passou no exame. Eu, curiosamente, acho que ele passou no exame, tecnicamente falando. José Faustino, uma análise... Não sou branco, estou a ser objetivo. Uma análise a esta entrevista do Primeiro-Ministro, Ora bem, António Costa. Eu tenho duas histórias para contar. A primeira, aqui há uns anos, aqui na rádio, eu entrevistei uma pessoa responsável, não vou dizer quem, naturalmente, que com o microfone aberto, digo, olha, tenho aqui umas perguntas para fazer. Não preciso saber, esteja à vontade. O senhor pergunta-me aquilo que quiser, eu só respondo aquilo que quero. Ele respondia sempre, não respondia, era aquilo que eu queria. Está o assunto armado. E sempre correto, incrível. Foi das pessoas que eu entrevistei mais habilidosas nisso. E sabia perfeitamente, estava a mentir, que tem para o outro lado, disse, ria-se e tal, até me pescava o olho e tal. Pergunta o que quiser, mas eu só respondo aquilo que quiser.
E a segunda história, não é história nenhuma, eu remeto, vale a pena, é sempre bom, para mim é um dos melhores filmes que há, é baseado num musical que é o Chicago, que é um dos poucos privilégios que tive das coisas na vida, consegui ver isso ao vivo na Broadway, mas de facto o filme é muito melhor. E a história, muito resumidamente, portanto, são uma série de senhoras em Chicago que mataram os maridos ou os amantes e são acusadas de criminosas. E só é condenada a única que de facto era inocente. E há um advogado, que é um papel interpretado por Richard Gere, que é o advogado daquela gente toda. E então a principal personagem, uma das principais personagens, quando vai a julgamento, portanto, o juiz faz a pergunta, e então aquilo, como é um musical, ele, muito bem feito, uma encenação extraordinária, e então ele prepara-se para o sapateado. E responde aquilo cantando um sapateado. E eu estava a ver o António Costa e estava a ver o Richard Gere no sapateado. Quer dizer, esse elogio é incrível. É incrível. É incrível fazer esse elogio a António Costa. O Costa é um artista. É um artista. E grande artista. Um grande ator. E um grande mentiroso também. Eu digo, isto é impressionante. E de facto, o que ainda impressiona mais é o impacto que aquilo dá. O professor tem razão. É que as pessoas acreditam naquilo. Mas o mérito é do Luís Paixão Martins, não é dele. Que ele está ensinado pelo outro. O outro é que é o técnico. Porque ele está treinado. Mas aquilo, de facto, vejam essa parte do Chicago, porque vale a pena. Quer dizer, o julgamento é um espetáculo. Porque ele a conduzir a testemunha e, não sei, e vai e tal, ele está preparado para todas as respostas. Ele responde a tudo, não respondendo a nada. Ele não é agressivo, não, e tal. É com outro, não lhe fiz mal nenhum, só lhe dei 2 galhetas no focinho, tipo foi para o hospital e tal. Não, o outro matou-se, mas tinha que ser e tal. Portanto, um artista autêntico, quer dizer, o país não necessita deste tipo de primeiro-ministro. Isto não. Aliás, eu não quero criticar o canal de televisão que o entrevistou, fizeram o seu papel, com certeza. Mas pode ter aumentado os índices de audiência, não sei. Eu só vi porque fui obrigado a ver. Mas eu estou convencido que as pessoas desligaram, não sei qual foi a audiência que aquilo teve. O resumo que faço é que aquilo não serviu para nada, nem para o canal de televisão. António Costa serviu. Não serviu para absolutamente nada. Aquilo não adiantou nada. Ouça, aquilo não adiantou nada. Aquilo a única vantagem, que aquilo parece assim, numa taberna de bairro, não é? É mais uma mini, percebe? Bebe só, é a baladiça. Não sei. Vai mais para a baladiça. Não, mas aquilo não adianta nada. Mas aquilo não responde a nada. O senhor teve ali alguma resposta a alguma coisa? Ouça lá. Ouça bem. A saúde. Alguém ali, algum utente teve ali respostas? Aqueles que vão às 4 da manhã... Ele lamenta que vão às 4 da manhã para não era suposto ele dar respostas a isso, sabe? Não, tem que dar, sabe? Se ele fosse sério, ele tinha que dar. Não, antes porque desde o tempo do Salazar, e nem aí havia, houve aí num tempo conturbado do processo revolucionário e da democracia, vamos perceber, as coisas estavam a ser instaladas, até se pode perceber. Havia, de facto, gente a ir às 4 da manhã, tinha acabado há muito tempo. Nem na Troika. Houve pessoas às 4 da manhã para pedir consultas. Claro que nós somos privilegiados, não vamos às 4 da manhã. Não temos grande problema nisso. Eu estou a ver um velhote vai às 4 ou 5 da manhã para apanhar, agora no inverno com frio, ainda não veio, para apanhar fila. Eu acho que a pessoa fica indignada. O mesmo acontece com o ensino, com os professores, com os alunos que não têm aulas, com os pais dos alunos, com as empresas, com os funcionários. O problema da habitação. Olha, eu como senhorio, e faço aqui uma declaração de interesse, senti-me ofendido. Este homem está a fazer de mim parvo. Sou algum parvo, eu. Este homem tem que me respeitar. E, de facto, cada vez percebe mais a palavra que aparece nas manifestações, respeito. Eles têm que respeitar as pessoas. Aquilo é um espetáculo, eu recomendo. Ele diz que estava a negociar. Ouça, eu recomendo. Ele não negocia nada. Pois estava. A ver? É tudo mentira. Não basta ouvir a Associação de Inquilinos e a Associação Lisbonense Proprietária, ver lá que ele não está a negociar coisa nenhuma. Mas o problema aqui é este. Não sei se fizeram uma reunião, se não. É uma boa oportunidade para ver o filme Chicago. Passa-se um bocadinho bom, o professor já viu com certeza. É um bom filme, um bom musical. E quando chegar à cena do julgamento, não olhem para o Richard Gere
e veja o António Costa a fazer o número do sapateado e da pantominice em público, do melhor que pode haver. Na reta final desta revista da semana, vamos à mudança que aconteceu na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos e para falarmos também da guerra na Ucrânia. Houve uma mudança, uma destituição do líder da Câmara de Representantes e o financiamento à Ucrânia corre riscos. Aliás, foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que um líder da Câmara dos Representantes abandonou desta forma o cargo. Será que os Estados Unidos também estão prontos para mudar esta perspectiva de apoio à Ucrânia? Silvério Cunha. Não, eu acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos é grave por uma razão, porque na verdade há uma convulsão interna do Partido Republicano que ainda não que está por esclarecer e, portanto, há uma grande divisão. Ainda há dias a Liz Cheney, que é uma dirigente histórica do Partido Republicano e que tem sido muito atacada por Trump, fez um discurso muito importante em que chamou a atenção para isso. O Partido Republicano é o Grand Old Party, não é? Como ele é conhecido, o grande velho partido. É um partido que tem muita importância na história dos Estados Unidos, mas que sempre teve valores que neste momento são completamente ao contrário. E é bom lembrar o seguinte: claro que os democratas ajudaram essa ala radical à direita do Partido Republicano a destituir o Speaker. Ora, isso, a meu ver, é uma manobra dos democratas para, digamos, causar estragos dentro do Partido Republicano. Mas há uma coisa que vai mais longe do que isso. A questão é esta. Essa ala mais à direita do Partido Republicano, que é trumpista, mas já está a tornar-se outra coisa. Trump já passou, de certa forma, para eles também. Essa ala descobriu uma coisa muito simples. É que, no fundo, eles não têm razões ideológicas de fundo para combater Putin. Porque eles já descobriram que Putin é um homem que é de extrema-direita como eles. Como, aliás, vou escrever uma coisa, Putin, nós não precisamos ter a mesma ideologia para haver guerras. As guerras foram sempre anti-ideologias iguais. Monarquias contra monarquias, impérios contra impérios, repúblicas contra repúblicas. Portanto, acontece que Putin é um homem que todos nós sabemos isso, aliás, vimos isso agora na guerra da Ucrânia, está isso demonstrado. Putin financiou Le Pen, disse mesmo que Le Pen era a sua grande amiga, Salvini é grande amigo pessoal, Berlusconi também, do princípio até vieram defendê-lo, e ele identificou, há documentários há 3 anos, há 4, há 5, há 6, em que ele os abraça. Sarkozy disse que fez aquele discurso agora ultimamente infelicíssimo a favor de Putin, porque lhe deve dinheiro. E, portanto, ele tem-o na mão. Portanto, acontece o seguinte, é que há um conluio, efetivamente, ideológico. E há uma parte do Partido Republicano que está, por cento, convencida de que, se os regimes fossem assim, num primeiro passo, isso era conveniente. Depois haveria guerra. Claro, mas isso é depois. Entretanto, quem paga é quem está no meio da sanduíche, não é? Bom, portanto, a questão que se coloca é um bocado esta. O que é grave é isso. É que a unanimidade que há, por isso é que Zelensky, aliás, falou de uma forma muito impressiva ao dizer o que eu ouvi o discurso de Zelensky sobre os Estados Unidos, em que ele foi muito crítico do Partido Republicano e disse assim: eu espero que os Estados Unidos se mantenham como sempre foram e não sigam certos grupos que andam por aí, que é essa ala, e que, na verdade, estão a desvirtuar os princípios todos do Ocidente. Claro que estão, naturalmente. Claro que estão, naturalmente, como é evidente. Como é natural. Aliás, porque, e termino, estes grupos também têm uma tradição histórica. Sempre existiram grupos desses, deve dizer. Sempre. Aliás, 25% do eleitorado americano sempre teve apego a estes valores. Sempre. Mesmo nos tempos das grandes vitórias do Partido Democrata, quando Johnson, por exemplo, Lyndon Johnson, lembra-se do José Faustino, do Presidente Johnson, que teve uma vitória completa das maiores vitórias de sempre, quase 70% dos votos nos Estados Unidos. Houve 25% que votaram em Barry Goldwater, que era uma espécie de... que era desta ala. Sempre existiu. Isto sempre existiu. Este eleitorado sempre existiu. E existia na Segunda Guerra Mundial, atrás do Lindbergh. Não queriam que os Estados Unidos entrassem ao lado dos aliados. Diziam que não tinha nada a ver com o assunto. Este eleitorado sempre existiu. O que acontece é que este eleitorado alargou-se e tem um partido que, neste momento, se inspira muito nesse eleitorado. Claro que há grupos republicanos contra este republicanismo. Há até um grande grupo, que é os Republicanos Against Trump, que têm grandes discursos em que são republicanos, não são democratas, assumem-se como republicanos, mas dizem: nós somos pela democracia americana tal como ela foi sempre concebida, e atacam fortemente este grupo. Mas a verdade é esta: o Grand Old Party está numa convulsão interna muito grande e depois tem um problema, e termino, que é um problema de facto, a meu ver, um bocado surreal, que é toda esta questão que há em torno de Trump. É que, efetivamente, há algo de extraordinário em torno disto. Por exemplo, reparem, anteontem, há 3 dias, ele fez um discurso em que se queixou de não ter júri para aqui, para lá, no Tribunal Civil sobre as suas finanças. Bem, a verdade é esta: os advogados dele esqueceram-se de pedir, era uma faculdade que ele tinha, esqueceram-se de pedir, que é uma coisa que eu acho inacreditável, que são advogados muito bem pagos, são advogados muito bem preparados, devem ser, numa data deles, uma dúzia, e ele queixa-se e diz isto, e o público americano acredita.
E os jornais já disseram todos não. Foram os advogados que se esqueceram. Ele vai ter teve um revés processual por culpa dos seus advogados. Só se eles agora disserem assim, fui traído por eles e os puseram na rua. E os despedir. Agora a questão que se coloca é, o público, no entanto, que apoia Trump, continua a ser cego face a isto. Há uma coisa, e termino dizendo o seguinte, há uma coisa que é grave no Grand Ole Party, que é isto. Quando Trump, na campanha de 16, disse, se eu amanhã matar uma pessoa na Quinta Avenida, nada me acontecerá, isto é um candidato presidencial, isto é uma linha vermelha que o Supremo Tribunal Federal não devia deixar passar a ninguém. Ora bem, ele disse e houve gente que aprovou. Ora, uma pessoa que diz isto e que é eleito, está tudo dito sobre uma parte do eleitorado. José Faustino, um comentário a esta mudança nos Estados Unidos e, claro, se isto terá aqui um impacto na guerra que acontece na Ucrânia. Vamos lá ver. O impacto é pouco porque isto é um problema muito complicado. Eu sempre aqui tenho dito e volto a dizer. A Ucrânia tem tido o apoio do Ocidente, mas tem sido um apoio lento e desatempado. E às pinguinhas. Às pinguinhas. Isso continua a ser, esse é o grande problema e continuará. É assim que continuará a ser. Daí que os ucranianos já perceberam isso e estão-se a preparar, também com a ajuda ocidental, para fabricar armas lá e estão-se a preparar para isso. E estou convencido, mais tarde ou mais cedo, a legião estrangeira, portanto, os estrangeiros lá a combater, vai aumentar, sem que sejam os exércitos oficiais. O problema aqui, e fazendo uma comparação com a Segunda Guerra Mundial, do presidente Chamberlain e de Churchill, o problema aqui é coragem ou cobardia. Esse é o ponto. E quem enfrenta Putin é corajoso, quem não enfrenta é cobarde. Não é um problema ideológico, porque Putin não é de extrema-direita, é comunista. Não, ele quer a União Soviética, não quer Caxar. Não, ele quer o Império. Não, desculpa, ele quer o Império Soviético. O Império Soviético sem comitê. Ele é mais antiquado. Não, ele está bem. Mas isso agora dá jeito que seja assim. Mas não dá nada jeito. Ele quer reconstruir o Império Soviético. Portanto, aliás, essa é a formação dele. Ele não virou agora de repente. Ele já virou, sabe? Já virou, pois foi. A gente sabe essas coisas. Aliás, isto não é muito diferente. Eu costumo dizer que os fascismos têm várias cores. Há o fascismo branco, há o fascismo negro, há o fascismo vermelho e há o fascismo de várias cores. E portanto, ele a mim não me engana de forma nenhuma. Mas independentemente disso, seja de direita, seja de esquerda, seja daquilo que for, porque o comunismo, o comunismo extremo, não estou a falar de comunismos democráticos e coisas como nós conhecemos. O comunismo extremo e essas coisas todas, e o fascismo são mais ou menos parecidos. O problema é que o que aqui está, uma coisa ou outra, porque não é de uma questão ideológica que se trata, é questões muito mais à frente, mais complicadas. O problema que aqui se trata é de cobardia ou de valentia. Mas nada, os cobardes são a favor de Putin, têm medo. Portanto, aquela história que o Churchill dizia, é dado de comer ao crocodilo na esperança que seja o último a ser comido. Este é que é o ponto. São cobardes. E eu estou convencido que, por exemplo, o Trump, que tem muitos defeitos, mas acho que não é cobarde, se ele for presidente, a política mantém-se de apoiar a Ucrânia. Ele não vai deixar de apoiar a Ucrânia. Porque ele não tem medo do Putin. E ele sabe perfeitamente como é feito daquela matéria. Posso estar enganado, admito que sim. Vamos ver do que é que ele é feito. Se ele não for cobarde, ele percebe que não pode ser a favor do Putin. Por uma razão muito simples. Porque o Trump e os trumpistas e pessoas parecidas com o Trump e com o Putin querem ser eles a mandar, eles são o centro do mundo. Hitler era o centro do mundo, Stalin era o centro do mundo e por aí adiante. E, portanto, Trump jamais aceitará que Putin seja o centro do mundo. E das duas, uma. Ou é ele, Trump, o centro do mundo, ou é Putin. Portanto, ele tem que o enfrentar. Este é o problema. Agora, o grande problema é que a maioria das chancelarias ocidentais estão cobertas de cobardes e de incapazes e de medíocres. Portugal, por exemplo, nem 2%, como compete nos termos da NATO, paga para as Forças Armadas. E, por exemplo, os americanos têm toda a razão. De facto, é normal esta destituição do presidente do representante da Câmara dos Representantes, tem a ver com questões eleitorais, tudo isso, como a pessoa disse, eu estou de acordo, mas a realidade é que os americanos levantaram um problema que tem toda a razão de ser e que já começou a dar os seus frutos, já começou a haver notícia. O dinheiro que os americanos e que a Europa que dá para a Ucrânia
até para bem da própria Ucrânia, tem que ser auditado. Porque há roubo de dinheiro, há roubo de coisas, e já começou a ser percebido. Como há na Rússia, quer dizer, o problema da corrupção em casos de guerra é de uma importância extrema. E, portanto, isso tem que ser controlado, tem que ser auditado. Aquilo são milhares de milhões, de bilhões de dólares, e isso tem que ser auditado. Tem que se saber se os carros lá chegam, se as ajudas humanitárias lá chegam, se as balas lá chegam, etc, etc, etc. Isso ninguém fica com elas pelo caminho. É assim que chegamos ao final desta revista da semana com Silvério Cunha e José Faustino. O meu nome é Luís Matias e o encontro está marcado consigo para de hoje uma semana novamente na DNFM às 18 horas, também ao sábado às 14 e quando quiserem www.dnfm.com e no canal do YouTube da DNFM. Tenham uma boa tarde e até de hoje a uma semana.